Salve, salve! Tá no ar o Onde Investir no segundo semestre de 2025. Eu sou o Vinícius Pinheiro, diretor de redação dos portais Seu Dinheiro e Money Times. E tô aqui para apresentar o painel de fundos imobiliários. E você que está acompanhando a gente, já aproveita para curtir esse vídeo e seguir o canal do Seu Dinheiro. Nessa semana, o canal tá muito quente, cheio de dicas sobre investimentos em bolsa, renda fixa, investimentos internacionais, criptomoedas e muito mais. Bom, mas vamos começar o painel apresentando quem está comigo hoje. Começando aqui do meu lado esquerdo está o Caio Araújo, analista da Empíricos Research e colunista do Seu Dinheiro. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, Vini. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Bom, e aqui no meu canto aqui está o Pedro Bruder, ele é gestor dos fundos imobiliários da Quineia. Obrigado pela presença, Pedro. Obrigado pelo convite. É isso aí. E para completar aqui o time que vai debater sobre fundos imobiliários e trazer as melhores dicas para você, está o Gabriel Barbosa, ele é sócio e diretor de gestão da TRX. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, é isso aí. Então a gente já pode aqui, feitas as devidas apresentações, eu acho que a gente já pode colocar o bode na sala. Melhor, o imposto. Toda vez que a gente fala de fundos imobiliários, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente, e uma das vantagens, é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos que caem ali na conta dos investidores todos os meses. Mas agora, a questão da isenção entrou aí numa berlinda, né, depois ali da edição da medida provisória do governo, que pode colocar uma taxação de 5% a partir do começo do ano que vem. Então, assim, já faço a primeira pergunta e vou começar, acho que todo mundo pode dar o pitaco nessa primeira. Vou começar aqui contigo primeiro, Pedro, para já te colocar um pouco na fogueira aqui, porque com o fim da isenção à vista, acho que a pergunta que todo mundo que está acompanhando a gente aqui quer saber é se ainda vale a pena investir em fundos imobiliários. Certo. E por quê? Perfeito. Assim, na minha visão ainda vai continuar valendo a pena investir, mesmo que ocorra essa taxação, né? A gente sabe que ainda é um cenário bastante incerto, né? Ainda a gente está falando, atualmente é uma medida provisória, né? Ainda vai ser discutida no Congresso, então existem alguns passos ainda a serem percorridos, né? E existe uma chance alta, inclusive, de não passar essa taxação. Mas no cenário de a gente ter uma taxação, né, o que eu acho que vai acontecer é que os gestores, né, vão ter esse desafio de ajustar as suas carteiras, né, de ajustar os seus processos, os seus futuros investimentos, para fazer com que os portfólios continuem atrativos, né. No caso dos fundos de crédito, especificamente, né, o que a gente está pensando? Se o formato que está sendo discutido for o que você preserva o estoque de papéis já emitidos e as cotas já emitidas sem a taxação, o que deve acontecer é que eventuais novas emissões de cotas, né, que vão passar a ser taxadas, quando a gente for fazer novos investimentos com os recursos dessas novas emissões de cotas, deve haver uma reprecificação nos papéis que a gente vai adquirir nas carteiras, né? Então, no final das contas, infelizmente, o custo de crédito deve aumentar um pouco, né? A tendência é que os papéis fiquem um pouco mais caros, né? Vai ter ali um ponto de equilíbrio que o mercado vai definir qual é, a gente não sabe ainda, mas acho que a tendência é que ocorra uma reprecificação dos novos títulos que forem já emitidos nesse novo cenário. A gente vai ter que esperar um pouco para ver como as coisas vão evoluir. Quer dizer, os projetos imobiliários que vão ser financiados com recursos de captação já feitas com a taxação, provavelmente vai ter um repasse desse... Exatamente. Então, e essa é uma das principais críticas para essa taxação, né? Porque a arrecadação que você vai obter com essa taxação, ela é pequena frente ao que o mercado imobiliário e o funding de longo prazo gera para a economia, né? Então, quando você tem um funding de longo prazo para novos projetos, para financiar o setor, ele gera emprego, gera renda, gera arrecadação. Então, esses benefícios, eles superam até essa arrecadação dessa taxação de 5%. Por isso que você tem um fundamento bastante claro para criticar essa taxação, mas vamos aguardar para ver o desfecho. Gabriel, imagino que você também não esteja muito satisfeito com a taxação e acredito também que a tua resposta vai ser
parecida e que continua valendo a pena investir em fundos mesmo que a taxação passe do jeito que ela foi colocada na MP. Mas queria saber um pouco do ponto de vista aí de gestão, como é que, aí especificamente para os fundos de tijolo, né? Como é que fica, quais são os impactos da taxação? Bom, acho que eu concordo bastante com o Pedro aqui, ainda falando da medida, né, isso ainda um bom investimento fundo imobiliário. Acho que um ponto positivo da medida é que ela foi igualitária para todos os veículos isentos, né? Então, se viesse uma taxação só de fundo imobiliário, não viesse para a CRI, não viesse para a LCI, enfim, para a Fiagro, no final das contas, qualquer tipo de investimento isento, né, com SMP passaria a ser taxado de forma igual. Então, assim, e os fundos imobiliários e os outros produtos que hoje são isentos ainda vão ter um benefício fiscal, né? Porque a taxação de 5% sobre os dividendos ainda é menor do que a taxação de outros produtos, né? Então, no final das contas, assim, é ruim, mas acaba que, como ficou tudo igual, né? A régua subiu para todo mundo, e aí eu acho que tem muito esse efeito que o Pedro falou, que vai ficar mais caro. No tijolo não é muito diferente, né? Eu estou lá negociando compra de imóveis numa determinada rentabilidade, né? O que a gente chama de cap rate. Se hoje eu estou negociando 8,5%, 9%, 10%, no final das contas eu vou ter que pôr esse custo adicional, porque o meu investidor vai colocar isso na conta dele na hora dele precificar a minha cota, né? Acho que é simples assim, né? E a gente também tem que repassar isso no final. Então, a gente também, né, faz investimento direto na construção de imóveis. A gente está construindo um novo hospital aqui do Albert Einstein em São Paulo, que é um imóvel bem emblemático dentro do fundo. A gente toma financiamento, né? Muitas vezes a gente bate lá na porta da Quinéia buscando um financiamento lá nos fundos de crédito para antecipar recebíveis dos nossos contratos de locação. Então, vai ficar mais caro o crédito para mim, vai ficar mais caro eu financiar uma construção, enfim. Tudo isso vai encarecendo, enfim, coisas que acabam retraindo um pouco a nossa capacidade de investir, mas eu ainda vejo, assim, o mercado de fundo imobiliário ainda é relativamente pequeno no Brasil, ainda tem um caminho muito grande para crescer, e como tudo foi taxado de forma igual, acho que se a MP passar, né, que aí tem um grande se, ainda assim a gente teria atratividade nos fundos imobiliários. Legal. Você, Caio, concorda e acredita aí que a indústria vai conseguir se adaptar a uma eventual taxação? Concordo com os colegas, entendo que tem um ponto que o investidor já conhece do risco da tributação, né? É um fantasma que aparece de 6 em 6 meses aqui com a gente, né? Então, só muda o tipo, né? Às vezes é um imposto novo, às vezes é um imposto de renda sobre os rendimentos. Acho que o percentual, ele se mantém num nível baixo em comparação a outros ativos de risco, então esse é um ponto importante para manter uma atratividade tributária. Há também o fato de o debate ser bem intenso dentro da Câmara em torno disso, né? Então temos aí algumas frentes que são contrárias ao imposto e a medida pode ser revertida ou desidratada. E acho que isso também está um pouco na conta do mercado hoje. Olhando para frente, acho que o investidor tem que ter em mente que os fundos imobiliários não ficarão isentos para o resto da vida. Acho que isso tem que estar na cabeça do investidor. Em algum momento a tributação vai chegar, não sei se vai ser agora, se vai ser depois, mas ainda assim os fundamentos, muitas vezes o que você investe, né, o valor do tijolo ou os títulos de dívida, né, a qualidade daquele título, permanecem caso você tenha feito uma boa escolha, né? Tá, uma vez mantida a isenção até o final desse ano, uma possível saída é tentar se antecipar e ver oportunidades no mercado antes da entrada em vigor da medida que, caso seja aprovada da maneira que está, vai acontecer a partir de 1º de janeiro, certo? Eu não sei se antecipar, o mercado já antecipa muita coisa, né? Mas sim, entendo que caso seja aplicada a tarifa só para novos fundos, né? Tem que ver exatamente quais serão as implicações dessa tarifa, porque tem algumas até, vamos dizer assim, isso implica em outras regulamentações da categoria de fundos imobiliários. Então, diria que é um pouco cedo para a gente falar que compre antes da tarifa entrar, mas vale a pena analisar. Até porque se mudar, você pode estar comprando num preço errado, né? Não está certo. Bom, estou vendo aqui que o bode da taxação está saindo por uma porta, mas está entrando um outro aqui agora, que se chama taxa básica de juros, a Selic, né? Tivemos recentemente
o aumento dos juros para o patamar de 15% ao ano. Estamos falando aí da maior taxa em praticamente 2 décadas, e é óbvio que o setor imobiliário é um dos que mais são afetados pelos juros altos. E queria saber um pouco, aí também voltando, vou começar contigo agora, Gabriel, para saber um pouco desse impacto da Selic alta e como é que você está trabalhando na gestão. Afinal de contas, você tem que competir com esses 15% ao ano, que, assim, livre de risco ali na renda fixa mais conservadora. Então, o que você tem feito e dá para competir? Está conseguindo? Assim, eu posso falar que no caso do TRX-F11, né, que é o nosso fundo de tijolo lá no TRX, a gente tem conseguido competir, né? O fundo tem um pouco mais de 5 anos de história e a gente tem entregado aí de resultado para o cotista perto de 150% de CDI. Começamos o fundo ali na época de Selic a 2%, né? Isso ajudou, mas depois a gente pegou aí, já estamos no 3º ano seguido de Selic com mais de 2 dígitos, né? E aí o que a gente tem feito lá na TRX para conseguir competir, né, com esses juros que é difícil, é ter uma gestão ativa de verdade, né? Então, não só comprar imóveis, crescer o fundo, diversificar, etc., mas também vender imóveis. Então, no ano passado a gente vendeu aproximadamente 800 milhões de reais em imóveis, né? Esse ano a gente já vendeu 2 imóveis e estamos vendendo um terceiro que também é relevante, que deve ficar para o 2º semestre. Então, com isso a gente consegue destravar valor e ter um dividend yield mais alto, né? Que hoje o dividend yield recorrente do TRX-F11 é em torno de 11%, livre de imposto de renda. Se você colocar na conta o que a gente distribui de não recorrente, principalmente na virada dos semestres, a gente está entregando ali próximo de 13,5% ao ano, livre de imposto de renda ainda, né? Então, com isso, você tem uma rentabilidade média ali só de carrego muito positiva. E além disso, acho que tem a perspectiva de valorização, né? Não é muito claro para a gente que a cota do fundo deveria ficar nesse patamar pagando 11% de dividend yield com as características que o nosso fundo tem, né? Tijolo, bem localizado, grandes inquilinos, contratos atípicos, enfim. Então, deveria ter uma compressão de yield e isso deveria refletir uma valorização da cota para o investidor que tem essa visão e consegue, né, segurar esses ruídos que aparecem de vez em quando com taxação, alta da Selic, crises políticas, etc., com certeza ele tende a se beneficiar disso no médio e longo prazo. Tá certo. Pedro, para ti, não vou dizer que é uma missão mais fácil, mas acho que é uma missão um pouco menos complicada que ao gerir um fundo de papel. Mas queria saber um pouco como é que vocês estão atuando na Quineia, se tem preferido algum tipo de indexador, ir para o CDI mesmo, ou existem oportunidades aí em outros tipos de papel? Que tipo de crédito vocês têm olhado e gostam mais? Certo. Então, esse juros nesse patamar muito alto, ele claramente é um patamar muito restritivo para a atividade econômica, né? Então, o que acontece na prática é que muitos projetos imobiliários acabam não saindo do papel, né? O empresário ele fica mais receoso em tomar um funding num patamar tão alto, né? Tão custoso. Então, isso é muito ruim e acaba afetando também a atividade transacional. A compra e venda de imóveis comerciais, ela fica mais travada, né? Nós, nos nossos fundos, a gente gosta muito de financiar as aquisições de imóveis, né? A gente é bem atuante nesse segmento, então essa parcela do mercado está um pouco mais travada por conta desse juro alto, né? Mas, de fato, o que você colocou está correto. Nos fundos de crédito, a gente consegue adaptar mais fácil, né? O repasse desse ambiente é muito mais rápido, né? A gente tem as carteiras, a gente tem fundos que são 100% pós-fixados, que é o CDI+, né? Um deles é um dos mais antigos da indústria, que é o KNCR11, está completando 13 anos esse ano agora. Então é um fundo que é CDI+, então esse aumento do CDI foi até positivo para o fundo na medida que traduziu no aumento da rentabilidade do portfólio, né? Então o fundo está rodando super bem, os investidores estão felizes, né, nesse veículo. Do ponto de vista de crédito, a gente tem sido naturalmente mais criterioso ainda nesse ambiente, né? A gente tem buscado operações com garantias com mais robustez ainda, né? O fato de ter mais escassez de funding hoje ajuda nisso, então a gente consegue negociar operações com mais cobertura, com mais garantias, com mais fluxo de recebíveis. Então, resumindo assim, a gente tem conseguido aproveitar esse momento de mercado para fazer bons investimentos na nossa visão ali na gestão. Tá certo.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre valorização. O Gabriel puxou um pouco o tema aqui. Eu queria explorar um pouco contigo, Caio, como analista. Porque a gente teve no primeiro semestre um bom desempenho quando a gente olha para o mercado através ali do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. A gente viu uma valorização do índice aqui na primeira metade do ano. Enfim, com aquela oscilação nos momentos ali um pouco mais turbulentos, mas de uma maneira geral, se a gente enxergar apenas a fotografia, a gente tem um desempenho bom depois de um ano complicado ali em 2024. Eu queria saber, na tua visão, se a gente realmente tem espaço para ver uma valorização, essa continuidade dessa valorização no segundo semestre, e quais são os pontos de atenção que o investidor deveria ter. Legal, vamos lá. Então, de fato, Vini, a gente teve no primeiro semestre o IFIX atingindo aí próximo das máximas históricas, alguns indicadores mais tradicionais convergiram para a média. Então, a gente tinha, de fato, no início do ano, ativos muito descontados, muito pressionados, e hoje o cenário ele é um pouco melhor, mas ainda todos os setores apresentam descontos, né? Se você olhar, uma das métricas mais tradicionais é o preço sobre valor patrimonial, você encontra desconto em todos os setores, na casa de 2 dígitos em alguns deles. Então, nessa vertente, você consegue olhar um potencial de ganho de capital. Eu entendo que hoje, para você encontrar oportunidades, claro que é um pouco mais difícil do que no começo do ano, mas existe aí ainda uma boa viabilidade para você comprar fundos imobiliários. Acho que a dinâmica desse segundo semestre, ela está muito dependente do ambiente macro. Eu entendo que 2 fatores. A gente acabou de ter agora, espero que o término do ciclo de alta dos juros, né, o que tudo indica, o próprio Banco Central trouxe isso nos seus comunicados. Então, a dinâmica de política monetária será muito importante, acompanhar os indicadores de inflação, acompanhar a perspectiva de juros de curto prazo, esse custo de oportunidade, se ele pode cair ou não, né, em que momento que ele vai cair, isso será dominante, na minha percepção, na tomada de decisão dos investidores. E o outro ponto, que é tão importante quanto ou mais para uma política de investimento, seria a política fiscal, o juro longo, né? Como que ele vai performar também, porque ele está num patamar muito restritivo. A gente está com umas discussões envolvendo esse ambiente fiscal no Congresso hoje. Isso envolve tanto a política fiscal quanto a mudança de governo ou não, as eleições ano que vem. Tem um debate bem profundo em cima disso. Entendo que isso será um driver importante para a performance das cotas, não sei se em 6 meses, mas em 12 meses certamente. Então esse macro eu entendo que seja bem importante aí para a trajetória dos FIIs nesse curtíssimo prazo. Legal. Pedro, Gabriel, vocês veem algum outro fator, micro, especificamente aí nos segmentos de vocês, de tijolo, de papel, que pode ser eventualmente um gatilho positivo para as cotas aí ao longo dos próximos meses? Começar por ti aí, Gabriel. Assim, acho que é tudo advindo um pouco do que o Caio falou, né? Acho que tem coisas que dependem disso. Então, se a gente tiver uma expectativa mais favorável para um cenário mais benigno de inflação para o ano que vem, então acho que esse é um ponto a ser acompanhado, né? Hoje foi divulgado um índice de inflação IPCA 15 que veio bem, né, na sua composição de maneira geral. Indicadores que geralmente são mais ariscos, né, como a inflação do serviço, etc., já recuando. Então, acho que isso é sinal, a política monetária é bastante restritiva já há algum tempo, né, então acho que isso é sinal de que realmente a política monetária tem tido efeito para trazer a inflação para baixo. Se a gente tiver um cenário benigno e as expectativas vierem mais favoráveis nos próximos relatórios focos e na expectativa do mercado como um todo, principalmente olhando já o ano que vem, acho que aí a gente tem uma possibilidade de começar a conversar sobre, iniciar um ciclo de queda, e aí com certeza haveria uma reprecificação tanto dos ativos de crédito, né, marcando o mercado, quanto dos ativos de tijolo, né. Os fundos de tijolo têm sido marcados ou de lado ou para baixo por conta, né, dos juros mais altos. A gente passou por isso na virada do ano passado, né, muitos fundos tiveram marcação para baixo, né, nos seus valores patrimoniais, nas avaliações dos imóveis, que são feitas por fluxo de caixa descontado na grande maioria das vezes. E aí, se a gente tiver essa perspectiva e já na virada, né, desse ano, isso entrar no preço dos avaliadores, por exemplo,
a gente tenderia a ter uma valorização patrimonial dos fundos de tijolo já nesse ciclo, né? A maioria dos fundos faz reavaliação na virada do ano, para cumprir com auditoria. Então, enfim, acho que esse é um ponto para ser observado, principalmente olhando o aspecto aqui de fundos de tijolo, né, que a gente pode ter uma valorização patrimonial aí no médio prazo, vamos dizer assim, nos próximos 6 meses. Certo. E para você, Pedro, nos de crédito, creio que o potencial de valorização esteja mais nos fundos de papel ali, mais de IPCA, Exato. Enfim. Se você olhar os fundos de papel, tem alguns grupos, né? Tem uns fundos que são 100% CDI+, né? Que a gente tem alguns na casa e outras gestoras também tem. Esses praticamente estão sem deságio, alguns já estão até negociando com um pouquinho de ágio. Os fundos de papel que ainda tem um pouco de deságio são justamente as carteiras indexadas ao IPCA, porque eles têm na carteira alguns papéis que ainda foram precificados em outro momento de mercado, né? Então, o rendimento deles está um pouco inferior aos fundos CDI+, então eles até têm um pouquinho de deságio. A classe de fundo de papel como um todo é a que menos está com deságio, né? Mas assim, em todas as outras classes, né, nos fundos de tijolo, tem vários, como o Caio colocou, vários segmentos com oportunidades de entrada muito interessantes, né? Você vê até fundos de shopping, que a gente nem mencionou aqui, tem fundos de shopping super saudáveis, com métricas operacionais boas, vacância baixa nos portfólios, com dividend yields interessantes e estão com 18% de deságio assim, na patrimonial. Isso porque a patrimonial ainda está, né, muitas vezes com essa marcação ainda desfavorável, que pode ter uma remarcação para cima nessas cotas, né, se o cenário, né, de mercado melhorar, né. Então é um ponto de entrada interessante para quem gosta da classe, né, e para quem acha que esses fundamentos de longo prazo podem se estabilizar num patamar mais interessante. Tá certo. Bom, vamos falar de dividendo, não vamos falar de dinheiro na conta, que eu acho que também é um tema que o investidor de fundo imobiliário gosta, acho que é algo que os nossos leitores e os investidores de fundos imobiliários mais apreciam, é ver aquele dinheirinho caindo na conta todo mês. E queria saber um pouco de ti, Caio, assim, qual que é a perspectiva, vou pedir para os dois comentarem depois também um pouco dessa perspectiva para o dividend yield dos próximos meses. Segundo semestre é uma época mais forte, tem algum fator sazonal? O que o investidor que está de olho mais no yield, mais no dividendo caindo na conta, o que ele deveria olhar? Tá, vamos lá. Então, quando a gente fala de dividend yield, a gente tem que dividir o papel e o tijolo invariavelmente. Apesar do IFIX ali ser uma mistura, está hoje próximo de 12% de yield, é bem diferente a composição do rendimento de cada tipo de fundo, né? No papel, é um cenário, o Pedro até quiser complementar, é um cenário um pouco mais atrelado aos indexadores, né? A correção monetária dos contratos. Então, você tem, de fato, os fundos que são indexados ao CDI, esses caras tendem a pagar um pouquinho mais no curtíssimo prazo, porque o CDI está 15%, mantendo um nível de adimplência saudável, esses players aí tendem a pagar rendimentos um pouquinho maiores no curto prazo. No caso dos fundos indexados à inflação, aí você tem um pouquinho de sazonalidade, principalmente nessa virada de semestre aqui, isso pode trazer um pouquinho mais de volatilidade nos rendimentos ali com um certo delay. No caso dos fundos de tijolos, o cenário ele não tem tanta volatilidade, a nossa perspectiva. Eu entendo que hoje o rendimento recorrente, né, tudo que o fundo recebe de aluguel recorrente, estão saudáveis, né, na maioria das carteiras, em praticamente todos os setores, muito melhor do que há 2, 3 anos atrás, principalmente. Então, vai depender muito mais do nível de ocupação, se tiver alguma mudança ou não. A gente entende que, como os indicadores estão saudáveis, as mudanças serão ligeiras, e potencial de revisão aí dos aluguéis, que eu entendo que nesse nível de juros ele é um pouco mais limitado. Então acho que entra um pouco nesse sentido. Só adicionar um ponto sobre os fundos de tijolos, alguns fundos têm resultados extraordinários, isso eventualmente pode expirar ou não nesse primeiro semestre ou no segundo semestre, e ficar atento a isso também pode trazer um pouquinho de volatilidade nos rendimentos. Tá certo. Você já mencionou, Pedro, quer acrescentar algo aí? Não, acho que está correto o que o Caio colocou, para complementar um pouco assim, nas carteiras que são CDI+, a gente tem dois veículos que são 100% CDI, né? A gente tem um veículo que é High Grade, 100% CDI, que é o KNCR11, o KNR Rendimentos, que é o nosso fundo mais antigo, e a gente tem um fundo que é um fundo High Yield, também CDI+, que chama KNR Unique, ele é mais recente, a gente chama ele de Canuck, carinhosamente, mas é um veículo mais novo. Esses dois fundos, eles estão se beneficiando bastante desse cenário da Selic mais alta, né? Porque a carteira deles é pós-fixada, né? É CDI+,
Então eles estão com dividend yields bastante interessantes, né? Acima de 15%. Assim, no caso do KNCR, na casa de 16%, no caso do Canuco pode chegar a 18%, com o nível atual do CDI. Então, são fundos que de fato vão ter um rendimento nominal bastante interessante, mas esse rendimento ele acompanha esse patamar do CDI. Quando o CDI começar a cair, lá na frente também o dividendo tende a cair também. Gabriel, e o investidor aí dos fundos da TRX pode ter alguma surpresa positiva aí no segundo semestre em relação a dividendo, alguma operação que pode render ali uma graninha extra ali na conta em algum momento? Como é que está o portfólio? Falando especificamente do TXF11, né, a gente acabou de encerrar uma emissão que mudou o fundo de patamar, né? O fundo cresceu 60% numa tacada só, né? A gente saiu de ter um fundo de 2 bi para ter 3.250. Então, isso mexe com os fundamentos do fundo. Mas a gente fez de uma forma em que o nosso guidance de distribuição de dividendos, pelo menos quando a gente olha 6 meses à frente, até dezembro de 2025, a gente tem o guidance lá de manter uma distribuição estável em 93 centavos, e a gente se utiliza lá de uma metodologia que, quando a gente vende imóveis com lucro, a gente guarda essa reserva e faz essa distribuição nas viradas dos semestres para cumprir com a regra de distribuir 95% do resultado, né, dentro do semestre. Então, a gente deve ter uma distribuição extraordinária, a gente comunicou isso no último relatório gerencial do fundo agora em junho, e a gente já tem imóvel que está em processo de diligência, não deve dar tempo de vender, né, aqui em junho, então deve ficar para o segundo semestre. Então, acho que é isso, se a gente conseguir vender algum outro imóvel ao longo do segundo semestre, a gente pode ter uma gordura maior, uma distribuição maior em dezembro, mas a tendência é que a gente mantenha o patamar atual de distribuição, que está próximo de 93 centavos por cota, e que dá esse dividend yield aí próximo de 11%. Legal. Vou manter contigo aqui, vamos inverter da ponta vendedora e falar um pouco da ponta compradora. Afinal, vocês estão capitalizados, imagino que esteja chegando muita oportunidade e vocês estejam prospectando bastante também. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente, assim, quais são as tendências aí para esse mercado de fundos de tijolos, o que vocês estão vendo em termos de tipo de imóvel que vocês estão olhando, que vocês gostam, enfim, se é São Paulo, se são outras regiões, qual é o tipo de perfil de imóvel que vocês estão olhando? A gente, assim, o TXF11, ele é um fundo híbrido, né? Então a gente pode comprar qualquer tipo de imóvel para renda com viés corporativo. Essa é a nossa diretriz principal lá. Então, só que ao longo do caminho, o fundo acabou ficando grande no que o mercado chama de renda urbana, varejo, enfim, tem várias nomenclaturas. A gente até o primeiro semestre do ano passado, a gente teve um momento que ficou 100% varejo, grandes lojas de varejo, né? Então, atacadistas, lojas de material de construção, lojas de supermercado, lojas de departamento maiores, enfim. E aí depois a gente comprou o hospital, né, que a gente está desenvolvendo aqui para o Albert Einstein em São Paulo, e agora a gente está fazendo uma movimentação em que a gente está comprando mais lojas, principalmente em São Paulo, né, mas também estamos trazendo de volta a tese de logística para dentro do fundo, que é uma tese que o fundo nasceu, né, quando a gente fez o IPO em 2019, começo de 20, a gente comprou ali 2 imóveis de logística e 2 imóveis de varejo. E depois o fundo foi caminhando, a gente achou muita oportunidade no mercado de varejo, que era um mercado inexplorado por investidores institucionais. O fundo acabou ficando relevante, aí quando você fica relevante em determinado setor, as coisas fluem naturalmente para você. Mas a gente está voltando agora também com um ativo de logística, e a gente não tem muito esse viés de localização, principalmente pelas características dos nossos imóveis, né? Então quando você fala de varejo, renda urbana, dentro de grandes centros, você tem bairros específicos ou localizações específicas que são tão boas quanto se você estiver investindo num prédio aqui na Faria Lima, né? A gente usa muito esse exemplo lá, um imóvel que até hoje deu a melhor taxa de retorno para a gente, foi uma loja do Pão de Açúcar que a gente vendeu em Teresina, né? Que é uma capital do Nordeste, mas está longe de ser uma das maiores cidades do Brasil. Então... Mas vocês olham o Brasil inteiro? Assim? A gente olha o Brasil inteiro. O fundo tem hoje representatividade, tem imóveis em 16 estados. São mais de 40 cidades. Então, a gente olha o Brasil inteiro. A gente não tem restrição. O que a gente busca muito, né?
bons imóveis, bem localizados, com inquilinos de primeira linha e contratos de longo prazo. Cumprindo esses 4 quesitos aqui principais, aí depois a gente entra na questão de valuation, né? A gente precisa comprar no bom preço, precisa entregar o retorno para o nosso cotista, a gente precisa ter algum viés de saída, vamos dizer assim. Pô, isso aqui, depois se o inquilino não estiver mais lá, né? Como que eu faço? O que eu faço com esse imóvel? Posso vender? Posso incorporar? Posso transformar o imóvel em outra coisa? Enfim. Então, a gente sempre está olhando esses pontos, mas a gente não tem restrição, a gente olha imóvel no Brasil inteiro. Caio, eu queria um comentário teu, assim, em relação aos fundos de tijolos, assim. O que você gosta? A gente tem aí muitas variedades de FIIs no mercado, lojas corporativas, shopping centers, galpões logísticos. O que você gosta? O que você está com um pouco de pé atrás diante do momento da economia, enfim, de preço também dos ativos? Legal. Eu não tenho um setor de tijolo preferido hoje. Acho que dá para encontrar oportunidades em todos os setores hoje, na verdade. A questão é entender um pouco de horizonte de investimento, uma relação risco-retorno que o investidor está disposto a assumir. Por exemplo, no caso dos fundos de escritórios, esses são os fundos que eu vejo maior desconto e maior oportunidade de aumento de aluguel e de valorização de capital. No entanto, muito improvável que isso aconteça de forma imediata nos próximos 6 meses. Porque a economia está num patamar restritivo de juros, as empresas aí não estão dispostas a expandir, mas, de fato, os fundos são muito descontados. Então, olhando para o médio e longo prazo, eu entendo que seja uma aposta super válida, só escolher exatamente qual fundo que você vai comprar, não dá para comprar qualquer um. Para o curto prazo, ainda olhando esses 6 meses, eu entendo que existe uma vantagem para os fundos híbridos, que eles têm maior estabilidade de rendimentos, contratos atípicos, então ali oferecem maior segurança, e também pela diversificação dos portfólios. E entendo que fundos de logística também seja um bom posicionamento hoje, dado um ligeiro potencial de ganho de capital e também uma renda ali em um patamar interessante. Então, destacaria essas 2 classes. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho então da perspectiva para o crédito, porque eu vejo que a Selic tem essa faca de 2 gumes para os fundos. De um lado, ela torna a rentabilidade mais atrativa, em particular para os que estão ali atrelados ao CDI, mas, por outro, torna o serviço da dívida para os devedores mais caro e, portanto, a gente pode ter um possível risco ali de inadimplência. Então, eu queria saber um pouco da tua visão, acho que um pouco de mercado, falar um pouco da visão da Quineia para os fundos da própria Quineia, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado também. Se a gente pode ter aí algum evento negativo de inadimplência, se está enxergando isso no mercado como um todo, nesse ciclo de juros altos que a gente deve ter, pelo menos aí, acho que praticamente favas contadas, que a gente deve ter uma Selic de 15% até o final de 2025. Certo. Saindo um pouco do mundo dos fundos imobiliários, né, se você pensar no mundo das empresas, assim, nas empresas que acessam o mercado de capitais, em geral as empresas que emitem dívida no mercado são empresas já de porte maior, que já têm uma governança melhor, que já têm uma sofisticação financeira maior, e muitas vezes que já estão mais habituadas para os cenários de juros altos, né? A nossa economia tem, né, o empresariado brasileiro, ele acabou desenvolvendo essa capacidade de conviver com essas situações, né? Juro alto, juro baixo e tal, né? Então, se você olhar, as empresas, elas estão bastante líquidas, não estão com patamares de alavancagem muito altos, né? Os vencimentos estão relativamente endereçados, né? Não tem nenhuma empresa, quer dizer, tem algumas empresas, mas a grande maioria não está com uma pressão de vencimento de curto prazo e tal. Então, em geral, quando a gente olha as carteiras de mercado, né, dos fundos de crédito, elas estão saudáveis, né? Quando a gente olha para os fundos imobiliários especificamente, o que acontece no nosso universo é que a gente foca muito nas operações com garantias, né, e com bons sponsors, que a gente chama, né, bons tomadores, boas empresas e bons projetos, né? A gente não gosta muito das operações que a gente chama clean, que são as operações sem garantias, que é o universo, seria o paralelo do universo das debêntures emitidas pelas empresas, né? Então, nos nossos fundos que a gente compra, os CRIs que a gente compra, usualmente a gente tem ali uma garantia da alienação fiduciária do imóvel, com uma relação de garantia que a gente julga saudável, né? E a gente também tem uma figura que é a cessão fiduciária dos recebíveis. Então, a gente tem recebíveis que transitam na conta da securitizadora, essa é uma garantia da operação. Quando a gente faz o desenho da operação, a gente tenta se assegurar que tenha um nível de garantia bastante robusto nas operações, de forma a conseguir acomodar esse cenário de juro mais alto, né? Então,
é óbvio que com esse juro mais alto, a cobertura, o excesso de recebíveis de algumas operações, ele está menor, porque naturalmente a parcela aumentou bastante, né? E o fluxo de caixa dos ativos imobiliários, eles não acompanharam na mesma magnitude. Mas, em geral, a gente está vendo as carteiras bem saudáveis, assim. A gente tem relações de longo velho, que é a relação, o LTV, que o Caio conhece bem, que é a relação entre o valor do empréstimo que a gente tem do CRI versus o valor do imóvel que a gente tem em garantia. A gente tem uma relação bem saudável, ali na casa de 55%, 60% nos nossos portfólios high grades. Então, são patamares bastante tranquilos, assim, digamos assim, que conseguem tolerar esse patamar de juro mais alto. Óbvio que a gente fica, né, mais cauteloso nesse cenário, né, a gente é bastante criterioso nas nossas análises, mas a gente está bastante seguro de que as carteiras estão bem protegidas lá pelas garantias que a gente tem. Tá certo. Vou continuar contigo então, Pedro, para a gente falar um pouquinho mais sobre risco, né? O que pode dar errado, eventualmente o que te deixa assim, te faz perder um pouco o sono durante a noite, quando a gente fala de mercado imobiliário, enfim, e mais uma vez passando também para quem está acompanhando a gente, o que as pessoas devem ficar atentas, assim, o que pode ser um sinal negativo para a pessoa ficar um pouco mais, talvez ainda mais cautelosa do que nesse momento. Acho que a minha preocupação seria se esse cenário de juro alto fosse muito prolongado. Se a economia tiver que ficar muito tempo com esse juro alto, aí realmente vai começar a machucar mais os indicadores. Muitas empresas vão ter mais dificuldade, talvez a gente tenha cenário de mais demissões, vai ter uma repercussão negativa na economia, né? Existe uma defasagem, né, do efeito da política monetária. O juro aumentou bastante, mas esse efeito demora um tempo para ser sentido na atividade econômica. Agora já está tendo alguns efeitos iniciais, né? E isso, obviamente, afeta a economia como um todo, né? Então, se for num cenário muito prolongado, aí vai ser mais preocupante, porque a saúde financeira das empresas e os projetos e as pessoas físicas, né, vão ficar mais impactadas, né? Então, essa é a minha preocupação maior. Não parece ser um cenário que vai acontecer de ser muito prolongado, né? O próprio indicativo, a comunicação oficial, como o Caio colocou, é de uma estabilização nesse patamar, né? E tem gente já falando que a partir do final do segundo semestre já pode ter um corte de juros, então a gente vai ter que observar. A outra parte da pergunta que você falou, que seria interessante os investidores observarem, acho que é sempre bom observar a qualidade das carteiras e olhar um pouco o nível de diversificação que você tem ali nas carteiras, né? Em crédito a gente gosta bastante de ter veículos grandes, mas também pelo fato de ser mais diversificados, né? A gente tem fundos que a gente tem 70, 80, até 100 ativos em um único fundo. Então a gente fica menos propenso ao risco de um ativo individual, né? Então quando você tem essa combinação de diversificação com operações com garantias, com boas garantias, com bons níveis de cobertura, você acaba ficando com um portfólio mais saudável para conseguir conviver com esse cenário de juro mais alto. E você, Gabriel, tem algum ponto que te deixa um pouco mais incomodado, enfim, em relação ao mercado aí nos próximos meses? Ou a tendência é a gente observar uma melhora? Já que, enfim, falando um pouco de juros, mesmo que a gente fique com uma Selic nesse nível, pelo menos a gente também afastou o risco de que os juros subam ainda mais. Sim. Não, mas eu concordo com o Pedro, assim, principalmente olhando para fundo de tijolo, se você tiver um momento, né, de queda na atividade econômica por conta da restrição monetária, que a Selic no patamar atual está trazendo, os fundos de tijolo podem ser impactados com isso, né? A gente, curiosamente, está vivendo um momento em que o PIB está mais ou menos crescendo ali dentro do esperado, e está crescendo, mesmo no momento em que a Selic está num patamar super restritivo, né? É um momento até um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? O desemprego baixo, historicamente, as empresas, como o Pedro disse, relativamente saudáveis, a gente não tem nenhum peixe grande boiando, né? Que é um evento que geralmente acontece quando a gente tem essas altas, esses ciclos de alta repentino, né, com a magnitude que a gente teve. Então, eu acho que, assim, a minha preocupação maior, olhando, né, do ponto de vista de fundo de tijolo, é se a gente tiver uma crise econômica em que a gente tem um passe por um processo de recessão, aumento do desemprego, etc., por conta, né, da restrição monetária que a gente está tendo com a Selic no patamar atual, acho que aí os fundos de laje com certeza seriam impactados, os fundos de logística com certeza seriam impactados, os fundos de shopping
né, com certeza seriam impactados. Então, porque são ativos que estão mais ligados à atividade econômica como um todo. Então, acho que isso é um ponto de atenção. E aí, de novo, concordo com o Pedro aqui, né, olhando do ponto de vista de tijolo, no final das contas, o cotista, né, que quiser prestar atenção onde olhar e como se proteger disso, ele deveria se ater aos ativos, né? Ir lá ver os ativos que estão dentro do fundo, a diversificação, quem são os inquilinos, né, que podem estar mais ou menos propensos a ser impactados de acordo com a volatilidade da economia. Então, assim, geralmente os melhores ativos e os melhores inquilinos acabam sofrendo menos do que o contrário, né? Então, no momento de crise como a gente está vivendo atualmente, não de crise econômica, né, mas com o patamar da Selic atual, acho que o investidor tem que se ater a isso e se proteger de alguma forma, buscando os melhores ativos possíveis. Bom, falando então em melhores ativos, vamos aqui para o momento, né, que é o filé mignon aqui do nosso painel, que é onde investir, né? Então, de tudo isso, com todas essas oportunidades e riscos também no radar, quais são os melhores fundos imobiliários que vocês enxergam aí para investir? Eu vou começar com o analista aqui, que depois eles vão vender o peixe deles. Então, vamos começar aqui contigo, Caio. Assim, quais são os fundos imobiliários que você gosta hoje para ter numa carteira? Legal. Bom, acho que tem que trazer aquele disclaimer inicial, que a gente gosta de uma diversificação mínima, acho que é muito interessante, ter uma carteira bem balanceada. Olhando para um cenário otimista, né, que talvez seja essa queda dos juros aí, sei lá, no final do ano, no início do ano que vem, já um cenário um pouco mais otimista para o ano que vem também, eu entendo que tem uma categoria que está bem descontada e pode gerar bastante valor aí ao longo dos próximos 6, 12 meses, são os multi-estratégias, ou FOFs, ou hedge funds, ali como o pessoal fala. Essa categoria, apesar da evolução nesse primeiro semestre, continua com um desconto sobre valor patrimonial de 2 dígitos, lembrando que essa métrica ela é um pouco mais adequada para os FOFs e para os multi-estratégias do que para os fundos padrão, né? É de fato o valor de mercado dos investimentos que eles têm em carteira. Então eu entendo que, aliado a um dividendo ali também de 2 dígitos que esses fundos estão pagando, seja um setor interessante para se expor, pensando quem está um pouco mais otimista com o cenário de investimento no Brasil. Uma das nossas sugestões é o RBR Alpha, que é o RBRF11, é um ativo já antigo na indústria, ele, em diversas janelas aí temporais, a gente enxerga que a carteira dele é uma das melhores do setor, pensando na carteira patrimonial mesmo dele, no patrimônio, e hoje está com um desconto de quase 20% sobre o valor patrimonial, abaixo de um desvio padrão da média, então, acima de um desvio padrão da média de desconto. Então, entendo que seja uma possibilidade interessante ali de investimento RBRF11. Tá. Para alguém que quer alguma pitada maior de risco, enfim, tem algum que você enxerga como uma oportunidade, ou já o RBR já se encaixa nessa categoria? Ele tende a ter um pouco mais de volatilidade do que a média dos fundos, tá? Acho que entendo que seja, já para quem gosta de fundo imobiliário, já seja um setor um pouquinho com maior volatilidade. Agora, pegar com uma pitada um pouco maior de risco, posso trazer, por exemplo, no setor de escritórios, até que não acho que a carteira seja um super risco, acho que é uma carteira bem qualificada, são ativos muito bons, mas como eu falei, escritórios nesse segundo semestre ainda não tende a ter uma supervalorização, pode ter uma oscilação em relação à ocupação também. Uma das nossas preferências do setor é o JSRE11, né, que é o Fundo de Escritórios do Safra. Ali é uma carteira de qualidade também de escritórios, uma carteira que hoje está bem ocupada e tende a aumentar gradualmente seus rendimentos, com o aumento tanto da ocupação recente quanto do reajuste dos aluguéis. Então eu diria que esses 2 fundos aí, já que foi solicitado. Tá certo. E você, Gabriel, vale a pena mesmo investir nesse fundo da TRX aí? Não sei. Sou suspeito para falar, né? A gente, o TRX-F11 hoje tem uma base de indicar a Quineia podia indicar até, nossa, isento aqui, combinado antes. Para tirar essa suspeição. Não, mas assim, o fundo hoje tem uma base grande de cotistas, né? Mais de 185 mil investidores. A gente acabou de encerrar uma emissão que, como eu disse, mudou o fundo um pouco de patamar. A gente está se aproveitando de um momento que é bom para comprar imóveis, né? É muito difícil ter dinheiro, então, como o dinheiro está escasso na economia como um todo,
você se coloca numa posição mais favorável, se você tem algum tipo de, né, de dinheiro. A gente lá também está usando muito agora, né? Foi a primeira vez que a gente fez, enfim, troca de cotas, né? A gente oferece cota para o vendedor do TXF11. Como o TXF11 é um fundo líquido, né, a gente tem conseguido sucesso nessas negociações, sem depreciar o valor dos imóveis que a gente está comprando. Então, enfim, sou suspeito, mas se puder falar de algum outro setor aqui, a gente lá na TX gosta muito do setor de shopping, que é um setor que a gente não tem no TXF11. E a gente acha que os fundos também estão bastante descontados, né, quando a gente olha para trás. E assim, você olha um ano para trás, os fundos estão mais descontados, e você compara a performance, né, de como os shoppings estão performando agora versus um ano atrás, os shoppings estão performando melhor. Então, tem uma dicotomia aí, né, tem algo errado nessa análise. Enfim, mercado é sempre soberano, né, mas ali... Você vai no fim de semana no shopping, pois você não consegue tá sentar cheio, na praça de alimentação, dependendo da hora. É isso. Então, assim, a nossa visão lá é que os ativos de shopping, de maneira geral, tá? Sem selecionar nenhum fundo, de novo, é um setor que a gente não atua, mas a gente gosta muito lá na TX e enxerga ali bastante oportunidade. Legal, e você, Pedro? Conta um pouco. Legal. Eu concordo com a avaliação do Gabriel. Shopping também é um segmento que eu acompanho, eu acho bem interessante. A gente também não tem fundo de shopping na Kinea, mas é um segmento que a gente acompanha porque a gente financia vários dos fundos de shopping, né? Então, é um segmento que a gente gosta bastante e você olha, realmente as carteiras estão super saudáveis, as métricas dos ativos estão fortes, vacância baixa, crescimento real de vendas, né, crescimento acima da inflação, o NOI, que é a métrica de resultado dos ativos, está super robusto. Então, vários fundos com portfólios diversificados, de qualidade, né, várias gestoras têm portfólios de qualidade e com deságio, acho que está na média, está na casa de 18%, se você olhar a média dos fundos de shopping. Então, é um nível de deságio bastante expressivo. Eu pessoalmente acho interessante os fundos de shopping. Eu gosto bastante dos fundos de papel também, porque eu gosto desse componente de dividend yield interessante. Talvez por eu trabalhar num fundo de papel, eu tenho uma capacidade de olhar melhor as carteiras, de entender melhor os fundos, então é uma classe que eu gosto bastante, mas para não falar de fundo de papel, então, um que eu acho que está num ponto também interessante são os multi-estratégia, os hedge funds. Como o Caio colocou, tem o hedge fund do RBR, está num patamar de preço bastante interessante. Tem outros portfólios também já grandes, com liquidez, bem diversificados, que tem já um componente de dividend yield interessante. Então tem um carrego legal para o investidor que entra, né? No nosso hedge fund da casa, que é o Kinea Hedge Fund, o KNHF11, por exemplo, a gente tem conseguido manter um dividendo interessante, ele tem até crescido, e o fundo tem ainda um patamar de deságio que permite o investidor comprar aquela carteira, né, aquele portfólio abaixo do valor patrimonial. Então, é um fundo que eu acho interessante também. Em relação aos fundos da Kinea especificamente de papel, para um perfil de um investidor mais conservador, qual seria o FII assim, que você... Os nossos fundos mais baixo risco de crédito são os nossos high grades, são o KNCR11, que é o Kinea Rendimentos, que é o nosso fundo mais antigo, e a gente tem o CANIP11, que é o Kinea Índices de Preços, é um fundo muito legal também, a gente tem um carinho enorme pelo fundo, um fundo de 2016. Ele é o segundo maior fundo do IFIX, ele está até com um momento interessante de entrada, que ele está com um deságio, justamente por ele ser um portfólio IPCA+, ele está com um dividend yield um pouco menor em relação aos outros fundos, CDI, então ele tem um ponto de entrada bastante interessante, uma carteira super diversificada, um fundo bastante líquido, vários institucionais, vários FOFs têm posição nesse fundo, então é um fundo bem legal também. A gente tem também. Vocês têm também? Temos também. A gente não combinou. A TX tem um hedge fund, né? É pequeno, a gente listou ele no segundo semestre do ano passado, estamos lá criando histórico, que é o TXY, e lá na carteira do TXY a gente tem tanto o KNCR quanto o CANIP. Boa. Bom, é isso aí. Bom, acho que depois de toda essa combinação que não foi combinada aqui, a gente chega ao final desse painel de fundos imobiliários, mas quero agradecer aqui muito a presença do Caio Araújo, do Pedro Bruder e do Gabriel Barbosa. Obrigado mais uma vez, pessoal, aqui pela presença. E lembrando que a equipe do Seu Dinheiro vai preparar um guia exclusivo com os melhores momentos do Onde Investir no segundo semestre de 2025. Para fazer o download, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou então apontar o seu celular para o QR Code que está aqui em algum lugar da tela.
A gente fica por aqui. Aquele abraço. Você acabou de assistir ao painel sobre fundos imobiliários com oferecimento da TRX, empresa especializada em captação e gestão de recursos para investir em imóveis. E se você gostou das recomendações dos especialistas que participaram desse painel, queremos te fazer um convite. Se o seu objetivo é investir em imóveis via fundos imobiliários, a TRX tem uma estrutura completa. A TRX oferece uma gestão profissional de ativos com histórico de mais de 8 bilhões de reais investidos, mais de 100 imóveis construídos ou comprados e 184 mil investidores ativos. Assim, se você quer investir em imóveis de forma simples, transparente e rentável, conheça a TRX e tudo o que ela pode te oferecer. Basta clicar no link da descrição desse vídeo ou escanear o código QR Code que está aparecendo na sua tela. Esperamos que você faça bom proveito dessa oportunidade.